Sempre gostei de ler. Depois que se formou. Tem o antes e depois, porque é muito interessante. A gente vai falar sobre essa parte da leitura, né? Mas como é que surgiu, né? Eu, no fim, meados de junho, eu tinha um evento que ia acontecer em São Paulo, com passagem, com hotel. Tudo certinho. Tudo, né? Eu e um grupo de pessoas, a gente estava organizando hospedagem, enfim. E tudo muito assim. E simplesmente eu comecei a me sentir muito fraca, né? Muito fraca. E eu achava, não, eu vou comer bife de fígado, eu vou comer agrião, anemia, eu tô assim, e tentando empurrar, né, com a barriga os problemas, né? Porque sempre as outras coisas eram mais importantes do que a saúde. Porque eu sou de uma geração em que minha mãe não era muito de ficar levando a gente no médico. E não é porque não queria, porque era algo que não era costume, né? Não era costume. E calhou que a minha mãe, na época, não nos levava e eu continuei com esse hábito. Quando eu fiquei doente mesmo, eu achei que eu fosse tomar só um soro e voltar para casa. Não aconteceu. Quando eles disseram, no dia 16 de junho, você vai ficar internada, eu quase que dei um pulo. Porque eu não acreditei que eu ia ficar internada, né? E eu fazendo uma série de coisas, da escola, inclusive, com computador, com celular, e fazendo. E eu lembro que eu falei assim, não, mas eu não posso, tem que fazer isso aqui, tem que mandar de oxigênio, sabe? A mais forte, antes de ser entubada, né? Que graças a Deus eu não fui. E eu, assim, com falta de ar, não sabia metade do que estava acontecendo comigo. E eu lembro que falei, gente, olha minha cabeça, eu tenho que ficar boa, porque eu tenho que levantar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que fazer meu cabelo, eu tenho que fazer essas coisas. E chegou uma residente e ela falou assim, olha, você fala pro Dr. Paulo que eu já estou bem, eu já tomei banho, eu tenho que fazer meu cabelo, eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que entregar os planos, eu não posso ficar aqui. Ela assim, paradinha com a prancheta, ela olhou assim, ela saiu. Quando ela volta com o médico, Dr. Paulo Meia. Ele olhou pra minha cara, veio um grupo junto com ele. Ele pegou o computador assim da minha mão, me entregou assim, pegou o celular assim, mas eu tô terminando, tô enviando aqui. Ele disse assim, a casa tá pegando fogo e você tá preocupada com o tapete? Essa frase ficou assim pra mim, sabe? Que a casa tava pegando fogo e eu tava preocupada com o tapete. E não era o mais importante naquele momento. E uma das coisas também que me chamou a atenção, que ele falou isso, ele não mandou ninguém. Ele mesmo saiu puxando a minha cama, quando, na verdade, eles transferem você para outro lugar antes de levar para a UTI. Ele sai me puxando naqueles corredores da universidade, que eu fiquei na Ubra. Ele sai me puxando e me leva para a UTI. Na mesma cama? Na mesma cama. A cama foi maca e tudo? Sim, ele levou. E aí, né, e vão conversar com ele, aquela coisa toda. E eu fico ali. De 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aí, no dia 24, a minha saturação foi lá embaixo. Minha saturação chegou a 62. E o normal é? Normal é, no máximo, assim, ó, 80... Não, normal é 95, 90. Né? Então, eu tava com anemia profunda, né? Eu tive anemia profunda. Eu tomei 5 bolsas de sangue e eu não tinha noção para mim, tipo, quantas bolsas de sangue, depois que eu fiquei sabendo que a gente só tem 5 litros de leite, de sangue, né? No corpo. Imagina, eu tomei 2,5 litros, foi muita coisa que eu tomei. E eu lembro, assim, que eles perfuraram, né? Porque eu passei muita coisa, né? Me levou para UTI. Imagina, tu como é que conhece, Cláudia? Eu sou inquieta, né? Você estava acordada? Lúcida, como eu estou falando com vocês aqui. Mas a anemia deixa a pessoa muito cansada. cansada. A anemia... Foi assim, um supino. Porque aí eu tive a anemia, que me causou uma hemorragia,
que deu uma trombose. Essa trombose evoluiu para por um tromboembolismo pulmonar. Que dali anda. Exatamente. É por isso que tinha que ter o repouso absoluto. Não, então, eu não estava conseguindo, a coisa era muito séria, né? E eles estouraram num daqueles exames que a gente entra dentro daquele... É o exame de contraste. Né? Esse meu braço esquerdo, ele ficou durante 6 meses sem poder ser utilizado. E aí, assim, imagina, porque estourou o contraste aqui dentro. Meu Deus do céu. O contraste estourou aqui dentro e leva. Só que para fazer o exame, as minhas veias estavam muito fininhas, porque eu estava muito fraca. E aí, como é que faz? Aí eu entrei numa intervenção cirúrgica, que eu passei para botar o catéter. A gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica, né? E eu não sabia até então que era desse jeito, né? E eu acordada e lúcida. Então, quando eles foram fazer... colocar o catéter, eu me lembro, porque eu estava, né, muito ligada, e eles falaram assim, perfurou a artéria. E eles fizeram força em cima, aqui, porque era sangue assim, sabe? E aí, ai, imagina, 2 em cima de mim, e eles disseram assim, ela tá acordada. E eu estava acordando, vindo absolutamente tudo. Aí eles conseguiram estancar aqui, e eles colocaram o catéter aqui. Hoje, com o sol, né, que eu peguei aqui no Rio, né, tampou. Né? Mas agora, o próprio médico falou que com o tempo ia sair, mas ficou a marca, né, muito forte aqui. Mas isso é nada, perto de tudo aquilo que... Enfim. Então, no dia 20, o pior pode acontecer. Então, as pessoas já esperavam que realmente algo de muito ruim. E interessante que eu não falei... eu falei assim, doutor, porque o médico estava lá dentro da UTI, não era o médico de lá, graças a Deus, né? Porque senão aquele doutor ia me bater, né? Ele falou assim, eu falei, doutor Matheus, eu tinha alguém assim na frente, sabe? Eu falei, no leito, eu posso trazer minha TV? Ele, não. Eu falei, mas tem alguém que está com a TV ali. Nem conseguia falar direito e pedindo para trazer uma TV. Ele, não, aquele ali é paciente terminal. Aí eu pensei assim, não quero mais a TV. Não quero mais TV. Aí eu falei, deixa eu ficar com o telefone celular. Ele não. Eu falei, mas eu prometo. Olha só. Prometo. Eu prometo que eu não vou falar no telefone. Eu só quero ver as coisas. Ele falou, não. E aí, Josete, que entra você. Que ele falou assim, eu te permito um livro. Você quer um livro? Eu falei, lógico que eu quero. E o livro foi O Cérebro e a Criança. Né? Não sei se dá para... Enfim. Ele trouxe o livro no mesmo dia? Trouxe O Cérebro e a Criança, sabe? E aquele livro foi um livro... Aqui, não sei se... E esse livro foi um livro, assim, que eu tinha comprado e comecei a ler. E esse livro foi o livro que me acompanhou. Então, o meu cérebro, ele processava tudo muito rápido, mas eu não tinha força. Então, eu acompanhava tudo... Então, até para virar... Isso que eu ia A falar. página era tudo com muita dificuldade, porque eu estava com sonda. Inicialmente foi fralda, depois sonda. Então, tu imagina, eu preocupada com batom, né? Eu preocupada, né? Eu falava assim, ai, meu cabelo, ai, não sei o quê. Então, a gente vê que isso tudo fica tão pequeno, né? Eu ficava, quem é que vai ver? Coloca um biombo aqui. E, na verdade, aquilo era só a primeira noite. Isso foi em que ano? Isso foi... É o cérebro da criança, o livro? Cérebro da criança. Da criança. Isso, esse aqui, ó. O terceiro ali. Esse aqui. Aqui, ó, Cláudio. Então, esse foi o livro que eu li. E ali tem uma virada de chave, né? De ressignificar muita coisa, né? Porque você passa por algumas situações que, caramba, né? Não foi fácil, não é fácil, né? Interessante dizer que não foi, né? Ainda é complicado, né? Porque eu dou graças a Deus todo dia, porque foi muito complicado. Então, naquela virada do dia 24 para o dia 25, o doutor Matheus, ele foi muito sábio quando ele disse assim,
eu não vou entubar. Porque se eu entubar, eu perco ela. Se eu entubar, eu perco ela. E aí, eles tinham um medicamento no hospital e ele tentou um medicamento que, porventura, tinha no hospital e ele tentou esse medicamento antes da intubação. Porque a gente sabe que a intubação gera infecção e eu estava muito fraca e eu não resistiria, né? Muita gente morre, né? Muita gente. E era muita gente. Interessante dizer, né, que era muita gente orando. Muitos amigos, irmãos que a vida me deu, né? O pessoal da igreja orando por mim, amigos. Então não tinha assim, esse é luterano. Eram todas as pessoas. A espiritualidade era muito forte, sabe? Era católica, era luterana, era batista, era o pessoal lá da escola, era muita gente. As pessoas, né? Os tios das vans, para doação de sangue, as pessoas colocavam. Eu soube tudo isso depois, né? Então você vê a corrente do bem, né? É bem interessante dizer isso. Eu ainda fico espantada com tanta coisa, porque eu não tinha noção de tudo que estava acontecendo, né? E eu estava assim, fora de órbita, bastante tempo, sabe? A primeira coisa é que você estava no CTI, né?